Depois do jantar, meu filho se aproximou da pia, enquanto eu ainda lavava os pratos. Encostou no batente da porta e disse bem baixo, como quem não queria que ninguém mais ouvisse: "Te odeio, pai. Só te suporto por causa do seu dinheiro." Por um segundo, o sabão escorregou da minha mão, e o prato quase caiu. Mas eu me controlei. Enxuguei as mãos com calma, virei para ele e só disse: "Relaxa, você nunca mais vai me ver." Dei as costas e fui dormir com o coração em silêncio, mas com a alma fervendo. No dia seguinte, acordei cedo, chamei o chaveiro e troquei todas as fechaduras da casa. Sem bilhete, sem anúncio, sem escândalo. Era o começo da paz que eu devia a mim mesmo há anos. Meu nome é Honório. Fui prefeito desta cidade por 2 mandatos. Comecei como comerciante, fui presidente da associação de bairro, depois vereador e, com o tempo, ocupei a cadeira principal da prefeitura. Nunca fiz fortuna. Minha riqueza sempre foi minha palavra e minha presença. Criei meu filho com tudo o que pude dar. E talvez tenha dado demais. Mas no fundo, ele nunca me perdoou por ter sido um pai duro. Não com a mão, mas com a palavra. Sempre fui exigente. Exigi respeito, disciplina e que ele valorizasse o que tinha. Mas parece que ele nunca entendeu isso como amor. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Aquela noite do jantar foi só a faísca final de uma brasa que ardia há muito tempo. Eu vinha percebendo o desdém nos olhos dele, as respostas atravessadas, os silêncios longos nos cafés da manhã. Mas ouvir aquelas palavras, com aquela frieza, foi como se ele cuspisse na minha história inteira. E pior, aquilo não era um desabafo, era uma confissão. Ele já tinha feito as contas. Já sabia quanto valia minha aposentadoria. Já sabia o que receberia se eu faltasse. E mesmo sabendo que eu ainda respirava, decidiu me matar ali, emocionalmente. Depois que troquei as fechaduras, deixei a chave reserva só com o velho Maneco, meu amigo de confiança, que trabalhou comigo desde os tempos da prefeitura. Não deixei bilhete, não mandei mensagem. Naquela casa, quem não me suportava não precisava mais entrar. E quando ele chegou à noite com a esposa e os filhos, sim, meus netos assistiram tudo. Ele tentou abrir a porta e nada. Tocou a campainha. Eu estava sentado no sofá com a televisão ligada, mas não abri. Só levantei, desliguei a luz da sala e fui para o quarto. Não houve grito, nem escândalo. Apenas passos voltando até o carro e a partida do motor. Foi a noite mais silenciosa em anos. E, ao mesmo tempo, a mais barulhenta dentro de mim. Porque, veja bem, ninguém prepara a gente para ser odiado por um filho. Ainda mais quando você deu tudo. E mais ainda quando tudo o que você fez foi tentando acertar. Na manhã seguinte, fui ao centro da cidade. Tomei café na mesma padaria onde costumo ir há décadas. As pessoas me cumprimentaram com aquele respeito de sempre. "Bom dia, prefeito. Como vai, seu Honório?" E eu sorria, respondia. Mas por dentro eu só pensava: se eles soubessem que dentro da minha própria casa sou chamado de peso, de incômodo, de velho tolerado por dinheiro. Não é fácil admitir isso. Mas eu sei que não sou o único. Muitos pais da minha geração foram duros, exigentes, e agora colhem o silêncio ou o desprezo dos filhos. Mas existe uma linha entre mágoa e ingratidão. E quando essa linha é cruzada, a dignidade precisa falar mais alto. A troca das fechaduras não foi vingança, foi proteção. Não contra ele, contra a dor de continuar fingindo que havia amor onde só havia interesse. Passei o resto da semana sozinho, mas não me senti solitário. Limpei a casa, mexi nos papéis antigos, encontrei uma foto minha com ele ainda criança, no palanque da praça principal no dia da posse. Eu com o braço erguido, ele no colo da mãe, o povo aplaudindo. Olhei aquela imagem por minutos, e ali senti que, de algum modo, perdi meu filho ainda naquela época. Talvez enquanto eu discursava, ele só queria brincar. Talvez enquanto eu governava a cidade, ele só queria um pai presente. É duro dizer isso.
Mas essa foi minha primeira reflexão verdadeira desde aquele jantar. E é por isso que a história que vou contar daqui pra frente não é sobre vingança. É sobre reencontro comigo mesmo. Sobre recuperar a paz de espírito, ainda que o preço seja a distância do próprio sangue. Mas naquela sexta-feira, uma carta inesperada chegou pelo correio. Uma carta escrita à mão. E ao ler o remetente, eu precisei sentar. Era da Neide, a viúva do meu melhor amigo de infância, Zé Antunes. Fazia pelo menos uns 20 anos que a gente não trocava uma palavra. E ela me escreveu. A letra tremida, mas firme. Me chamava de Nó, como o Zé me chamava lá na juventude, quando jogávamos bola no campinho de terra batida, em frente à igreja matriz. Querido Nó, sei que essa carta pode parecer vinda do nada, mas hoje sonhei com o Zé, e ele me disse para te procurar. Ele apareceu tão sereno. Me pediu que eu te escrevesse e dissesse, o menino ainda lembra. Eu acordei chorando. Não sei o que isso significa, mas senti que precisava te escrever. Parei ali. A mão tremia. O menino? Qual menino? Zé e eu vivemos tanta coisa juntos. Será que era o próprio filho dele? Ou o meu? Voltei a ler. A carta era longa, cheia de lembranças. Da vez que fomos juntos buscar a certidão de casamento dele, da festa que fizemos com arroz doce no quintal, do dia em que eu, ainda prefeito, fui o padrinho de crisma do neto mais velho dela. E lá no final, como quem deixa cair uma lágrima de tinta, ela escreveu: Você sempre foi firme, Honório, mas nunca frio. E por isso, acho que ainda dá tempo. Se tiver coragem, vá até o rancho da curva. Sábado, 12h. Dobrei o papel com cuidado, como quem dobra uma memória. Senti um nó na garganta. O primeiro desde o jantar, porque quando a vida te oferece uma chance de resgatar algo perdido, ela não vem com garantia. Vem com silêncio, com dúvida, com uma fresta. E eu não sabia se devia atravessar. Na sexta-feira à noite, liguei para o Maneco. Perguntei se ele lembrava do rancho da curva. Ele riu. Claro, prefeito. Onde o Zé criava galinha caipira e plantava mandioca. Aquilo ainda existe? Respondi só. Acho que vou passar lá sábado. E desliguei. Não contei da carta, nem da dor, muito menos do motivo real. Na verdade, eu nem sabia qual era o motivo. Parte de mim queria ouvir uma boa lembrança. Parte de mim queria ver um rosto do passado. Mas bem no fundo, eu ainda esperava que alguém algum dia dissesse: seu filho ainda sente sua falta. Acordei no sábado às 5. Não dormi direito. Fiz café, vesti minha camisa de linho azul claro que guardava para o domingo, penteei o cabelo branco com gel, como fazia na campanha, e fui. Peguei o carro devagar, sem pressa. A estrada até o rancho era de terra, cheia de curvas, exatamente como eu lembrava. E quando cheguei perto, vi o portão de madeira meio torto, com um pano branco amarrado. Estacionei. Respirei fundo. E quando desci do carro, escutei risos de criança. Andei até a varanda, um cheiro de feijão no fogão a lenha. Na cadeira de balanço estava ela, Neide, mais velha, mais frágil, mas com o mesmo olhar de quem enxerga além. Sabia que você vinha, Nó, disse, sem se levantar. Sentei no banco da varanda. Ficamos ali por alguns minutos em silêncio, só ouvindo o vento balançar as folhas do pé de jabuticaba. E então ela falou: É o Heitor, o menino do Zé, tá morando aqui com os filhos, separou da mulher, tá criando os pequenos sozinho. E ontem ele me contou que ouviu seu nome no rádio, naquela entrevista sobre os 20 anos da sua gestão. Ele chorou, Honório. Disse que nunca esqueceu quando você foi até a escola dele, com a faixa de prefeito no peito, e entregou uma bicicleta para o aluno destaque. Ele era o aluno, e você, o homem que ele passou a chamar de herói. Eu engoli seco. Não consegui responder nada. Neide me olhou de canto e disse: Você ainda pode ser herói para alguém, só precisa querer. Mas não para a cidade, para tua família. Na volta para casa, o rádio do carro tocava uma música antiga. Eu não escutava a letra. Só pensava na última frase da Neide. Para a cidade, eu já tinha sido. Mas e dentro da minha casa? Cheguei, abri a porta, e pela primeira vez em dias, não senti raiva. Só um vazio calmo. A dor de quem já não espera, mas também a paz de quem já decidiu.
Naquela noite, tirei a foto da posse da moldura e coloquei na gaveta. No lugar, botei a carta da Neide. E antes de dormir, sentei à mesa da cozinha. E comecei a escrever. A culpa foi minha. Foi com essa pergunta que comecei a escrever naquela noite. Não era uma carta para ninguém. Era quase um desabafo comigo mesmo. Um jeito de tirar o peso do peito sem precisar gritar com ninguém. Peguei um caderno antigo, desses de capa dura, e comecei a lembrar dos dias em que eu ainda achava que criar um filho era como comandar uma cidade, com regras, limites e cobrança. Mas filho não se administra, se acolhe. Meu filho se chama Bruno. Nasceu no ano em que fui eleito vereador pela primeira vez. Enquanto a cidade me colocava no alto, ele crescia em silêncio, num canto da casa onde a presença da mãe era luz e a minha sombra. Eu era presente no sentido literal. Estava lá. Pagava as contas, levava para a escola, impunha horários, exigia postura. Mas eu não era abraço. Não era escuta. E só agora, tantos anos depois, começo a entender que amor sem escuta vira peso. Bruno era um menino calado, mas inteligente. Gostava de desenhar, coisa que nunca entendi. Eu dizia que desenho era passatempo de preguiçoso. Queria que ele lesse, estudasse, falasse bem, que fosse respeitado. Aos 14, me pediu para fazer curso de arte digital. Eu neguei. Vai virar artista? Vai morrer de fome? Eu disse. Ele nunca mais tocou no assunto, e nunca mais me mostrou um desenho. A primeira vez que me chamou de pai, depois de adulto, foi quando precisou de dinheiro para abrir uma empresa. Fui eu quem deu o capital inicial. Na época, eu vi aquilo como um sinal de proximidade. Mas olhando agora, talvez tenha sido só um gesto desesperado de manter a ponte erguida por interesse. E eu aceitei. Porque no fundo, também queria me sentir necessário. Na carta que comecei a escrever, eu coloquei tudo isso. E depois rasguei. Porque convenhamos, há palavras que a gente precisa escrever só para si mesmo. E há silêncios que falam mais do que qualquer pedido de desculpa. Na manhã seguinte, fui até o quartinho dos fundos. Lá estava o velho baú de madeira, onde guardei parte da minha história. Abri. Dentro, a faixa de prefeito, fotos amareladas, uma caixa com medalhas que ganhei em eventos da cidade e uma pasta azul. Ao abrir, encontrei recortes de jornais, alguns bilhetes da minha falecida esposa e, no fundo, um envelope com a letra do Bruno. Era uma redação da escola. 5º ano. Tema: Meu herói. Li devagar, com a vista embaçada. Meu herói é meu pai. Ele ajuda as pessoas, fala bonito, todo mundo respeita ele. Às vezes ele é bravo comigo, mas sei que é porque quer que eu seja alguém importante. Um dia eu quero ser igual a ele, mas com mais tempo para brincar com meus filhos. Fechei os olhos. Aquele menino, ele existiu e me admirava. Mas eu não soube manter essa admiração acesa. Fui apagando com rigidez, com ausência, com a pressa de quem tenta construir um futuro, esquecendo que o presente precisa de afeto. Naquela tarde, recebi uma visita inesperada. A Júlia, minha neta mais velha, apareceu sozinha. Uns 14 anos, cabelo preso, mochila nas costas. Vô, posso entrar? Claro, meu anjo. Ela sentou no sofá, olhou para mim com aqueles olhos que misturam coragem e medo. Você trocou as fechaduras mesmo? Assenti com a cabeça. Papai tá muito bravo. Disse que o senhor foi cruel. Cruel. Engraçado. Durante toda a infância dele, eu fui chamado de rigoroso. Agora, cruel. Mas continuei calado. Júlia então tirou do bolso um papel dobrado. Fiz um desenho na escola. Queria te mostrar. Era um retrato. Um homem de cabelos brancos com um jornal na mão, sentado num banco da praça. É o senhor. Coloquei o nome do desenho de O Homem que Todo Mundo Ouve. Abracei ela, sem dizer nada. Porque ali, naquele instante, eu soube que, mesmo que o filho me rejeite, ainda posso ser raiz para outra geração. E talvez seja por aí o começo da cura. Naquela noite, voltei ao caderno. Mas dessa vez, escrevi só uma frase. Talvez ainda haja tempo, não para mim, mas para eles. Na manhã seguinte, encontrei o desenho da Júlia ainda sobre a mesa.
O homem que todo mundo ouve. Fiquei encarando aquele título por um bom tempo. Irônico, né? Porque dentro da minha casa, ninguém mais me ouvia. Só os de fora. Mas, de certo modo, aquilo era verdade. Passei a vida ouvindo os outros. Os problemas da cidade, os pedidos dos vizinhos, as reclamações no gabinete, os conselhos do partido, os anseios do povo. E talvez tenha escutado tanto o mundo que esqueci de ouvir quem estava debaixo do mesmo teto. Coloquei o desenho na parede do escritório, bem ao lado da estante de livros que eu mesmo montei quando ainda tinha paciência com marcenaria. Sentei na poltrona. Peguei o telefone fixo. Sim, ainda uso. E disquei. Esperei. Chamada longa. Do outro lado, a voz de sempre. Alô. Era o Bruno. Eu respirei fundo e disse sem pressa. Ela passou aqui ontem. Silêncio. A Júlia. Trouxe um desenho. Bonito. Disse que você tá bravo. Mais silêncio. Mas quero que saiba uma coisa, Bruno. Eu não mudei as fechaduras por ódio. Fiz isso por mim, porque eu estava morando com alguém que me odiava em silêncio. E silêncio assim vira faca. E faca, uma hora corta. Ele não respondeu. Ouvia a respiração dele do outro lado. Antes que eu me arrependesse, finalizei. Cuida bem dela. E do Enzo também. São bons meninos. E desliguei. Foi a primeira vez em muitos anos que liguei para o meu filho, sem pedir nada, sem cobrar, sem justificar. Só para falar. E por incrível que pareça, aquela conversa muda me aliviou. Nem tudo precisa ser consertado. Às vezes, só precisa ser encarado. Nos dias seguintes, a casa ficou mais silenciosa. Não aquele silêncio de tensão como era antes, mas um silêncio de paz. Comecei a cuidar do jardim. Tirei a mesa antiga da garagem e transformei num espaço de leitura. Voltei a visitar a biblioteca pública, onde já tinham até esquecido meu nome. Mas ainda havia uma foto minha na parede, ao lado da placa de inauguração. Lá encontrei Dona Geralda, a bibliotecária de voz doce e jeito maternal. Seu Honório, ainda lembra de mim? Claro. Como esquecer quem me emprestou o primeiro livro de poesia? Ela riu. Me deu um abraço demorado. E antes que eu saísse, colocou um bilhete dentro do livro. Volte mais vezes. Sua presença faz falta. Voltei para casa com aquele papel no bolso. E percebi que fazia tempo que alguém dizia que minha presença fazia falta. Quando cheguei, havia um envelope no chão da varanda. Sem remetente, sem carimbo. Alguém tinha deixado ali pessoalmente. Dentro, um papel de caderno com uma caligrafia infantil. Vô, posso ir aí sábado pra gente jogar dominó? Assinado, Enzo. Senti os olhos marejarem. Peguei o jogo antigo que estava no fundo do armário e deixei sobre a mesa. No sábado, antes mesmo das 10 da manhã, Enzo chegou com o cabelo bagunçado, mochila nas costas e um sorriso do tamanho do mundo. Pai disse que não era para eu vir, mas a mãe deixou escondido. Sorri. Então vamos jogar rápido antes que descubram. Jogamos 3 partidas. Ele ganhou 2. Na terceira, deixou eu vencer de propósito. Eu vi. E quando ele foi embora, me abraçou forte, sem dizer nada. Naquela noite, sentei no jardim com uma taça de vinho, um dos poucos luxos que ainda me permito. Olhei as estrelas e pela primeira vez em semanas, agradeci. Não pela dor, mas por ela ter me feito acordar. E ali, sentado com o som dos grilos e o cheiro da dama da noite, me veio um pensamento. Talvez o maior legado que um pai pode deixar não seja o nome nem o dinheiro, mas a lembrança de que ele esteve presente, de verdade. Na manhã seguinte, encontrei na caixa de correio um envelope pardo, desta vez carimbado. Remetente, Secretaria Municipal. Assunto, convite para a cerimônia de homenagem aos antigos prefeitos da cidade. No rodapé, um bilhete escrito à mão. Esperamos o senhor lá, Honório. Vai ser uma honra. Traga a família. Fechei os olhos. Respirei fundo. Família? Naquele dia, fiquei com o envelope nas mãos por horas. Lia, relia, passava os dedos pelas letras como quem tenta encontrar ali uma resposta que ainda não veio. Era um convite formal, impresso em papel firme, com o brasão da cidade, data, horário
Tudo bonito. A cerimônia aconteceria no Teatro Municipal, com pompa, banda e discurso de autoridades, para reconhecer os grandes nomes da história de nossa cidade. Eu era um deles. Estava ali na terceira linha do convite, em negrito, Honório Mendes de Almeida, ex-prefeito, ex-líder comunitário, ex-alvo de respeito público, ex-pai, talvez. Me perguntei se fazia sentido comparecer, se eu ainda cabia naquele papel de homem público, quando dentro da minha própria casa eu já não era sequer bem-vindo. Sentei no sofá com a carta aberta no colo e, pela primeira vez em muito tempo, me vi dividido entre o homem que a cidade via e o homem que eu via no espelho. Lá fora, eu era lembrado. Aqui dentro, mal tolerado. Havia um buraco entre essas duas versões de mim, e naquele buraco morava uma dor que não fazia barulho, mas pesava. Peguei o telefone, disquei o número do Bruno, toquei até cair na caixa postal. Desliguei. Pensei em mandar mensagem para Júlia, perguntar se ela queria ir comigo, mas respirei fundo e deixei o celular de lado. Não era hora de pedir mais uma vez. Já pedi demais por atenção. No dia seguinte, fui ao centro comprar uma camisa nova. Passei pela calçada onde, anos atrás, ajudei a instalar os postes de luz que hoje iluminam a praça. Alguns ainda têm minha letra no verso das placas. A moça da loja me reconheceu, sorriu. Prefeito, quanto tempo! Ainda lembro da inauguração da biblioteca com o senhor. Vai na homenagem, né? Confirmei com a cabeça. Sorri de volta como quem agradece pela lembrança e tenta esconder que, por dentro, não sabe nem se devia ir. Comprei a camisa. Azul escura, discreta, de linho leve. Digna, como eu me esforcei para ser a vida inteira. Voltei para casa e tirei do armário os sapatos de couro que guardei do último casamento da família. Limpei com cuidado, como quem prepara um pedaço de história. No sábado à tarde, vesti com calma, penteei os cabelos, ajeitei a gola, coloquei o relógio antigo no pulso, aquele que ganhei da Câmara na última sessão como prefeito, e me olhei no espelho. Envelhecido, sim, mas não quebrado. Enrugado, mas de pé. Um homem que talvez não tenha acertado tudo, mas que nunca fugiu da responsabilidade de tentar. Cheguei ao teatro com 10 minutos de antecedência. A recepcionista me conduziu a uma cadeira reservada na primeira fileira. Meu nome estava impresso num papel branco, ao lado de outros ex-prefeitos, alguns bem mais velhos, outros que haviam assumido cargos menores depois. Fui cumprimentado por vereadores, pelo atual prefeito, um rapaz jovem que foi meu estagiário nos tempos de gabinete. Ele me abraçou com sinceridade. Disse: "O senhor é um dos motivos de eu ter entrado para a política." E naquele momento, por mais breve que tenha sido, eu me senti inteiro de novo. O auditório foi enchendo aos poucos. Músicos se posicionaram. O hino da cidade ecoou pelo ambiente. As homenagens começaram, nome por nome, aplaudidos de pé. Quando chamaram o meu, senti um calor subir pelo peito. Levantei devagar. O teatro inteiro se pôs de pé. Palmas longas. Gente sorrindo. Uma senhora gritando: "Esse sim fez coisa boa." Lá do fundo vi rostos conhecidos, outros apagados pelo tempo. Mas um em especial me pegou de surpresa. Bruno. Estava lá, em pé, mãos nos bolsos, olhar meio baixo, mas estava lá. Subi ao palco. A luz forte me cegava um pouco. Peguei o microfone. Respirei fundo. Comecei com calma. Não esperava mais ser lembrado. A vida tem me ensinado que a gente colhe o que planta, mas às vezes demora uma vida inteira para entender o que de fato plantou. Falei pouco. 3 minutos. Agradeci. Disse que me orgulhava de ter feito parte daquela história. E desci. Não procurei o olhar dele. Não forcei nada. Apenas sentei de novo e esperei o fim do evento. Ao término, muita gente veio falar comigo. Fotos, abraços, recordações. Um homem mais jovem me trouxe uma cópia da lei que aprovou a construção do hospital do bairro. Foi o senhor quem assinou. Salvou a vida da minha mãe. Sorri, segurei o papel como quem segura um pedaço do próprio coração. Enquanto isso, Bruno havia desaparecido. Não o vi sair. Não sei se ele ficou até o fim. E, sinceramente, não sei se queria saber.
Naquela noite, ao chegar em casa, deixei a camisa pendurada no encosto da cadeira. Sentei no jardim, luz baixa, silêncio em volta. Olhei o céu. Lembrei do desenho da Júlia. Lembrei das palavras do Enzo. E pensei, se cada um deles conseguir guardar uma lembrança boa de mim, já terei feito algo que dinheiro nenhum compra. Na segunda-feira, encontrei na porta de casa um envelope. Dentro, apenas uma foto. Era eu, no palanque da praça, segurando Bruno no colo, no dia da posse. Mas alguém havia escrito atrás. Uma única palavra. Desculpa. Fiquei olhando aquela foto por mais de meia hora. Segurava com as duas mãos, como se fosse algo frágil. E talvez fosse mesmo. Não o papel em si, mas o que estava escrito atrás. Aquela palavra. Desculpa. Escrita com letra firme, sem borrão, sem exagero. Apenas isso. Uma palavra só, depois de uma vida inteira. E foi o suficiente para desorganizar tudo aqui dentro. Senti o peito arder como se algo tivesse descongelado de repente, depois de anos enterrado no frio do orgulho. Fiquei tentando lembrar do dia daquela foto. A praça lotada, os fogos, o povo gritando meu nome, e eu com o Bruno nos braços, orgulhoso como nunca. Na época, achei que ele estava feliz por estar ali. Mas agora, olhando de novo, vi que o sorriso dele era pequeno, forçado. Talvez já fosse um sinal. Talvez naquele momento ele já sentisse que não estava nos meus planos de verdade, que era mais uma peça no meu palco político do que um filho no meu colo. Coloquei a foto sobre a mesa e sentei na cozinha. A casa estava silenciosa, como sempre. Mas naquele dia, o silêncio parecia outro, mais leve. Como se aquele pedido de desculpas tivesse desobstruído alguma coisa entre nós, mesmo que ele não tivesse dito mais nada. Não era reconciliação ainda, eu sabia. Era só uma rachadura na muralha que o tempo e o ressentimento ergueram entre nós. Mas para mim já era muito. Peguei um papel e escrevi de volta. Também sem floreio. Apenas, demorou. Mas ainda cabe. Dobrei, coloquei num envelope e fui até a casa dele. Não bati. Não toquei campainha. Só coloquei na caixa de correio. E fui embora. Se ele lesse, tudo bem. Se jogasse fora também. Eu já tinha dito o que precisava ser dito. Nos dias seguintes, voltei à minha rotina. Café da manhã sozinho, leitura no jardim, visitas pontuais ao centro da cidade. Evitava criar expectativa. Só queria manter a calma. Mas a verdade é que, lá no fundo, cada passo que eu dava até o portão, cada barulho de carro freando na rua, eu pensava, será que ele vem? Mas ele não veio. Quem veio de novo foi Júlia. Apareceu numa quinta-feira chuvosa, com os tênis molhados e um sorriso torto. Pai viu a foto. Ele leu. Assenti, sem perguntar mais. Ele tá confuso, vô. Disse que você nunca pediu desculpa também. Suspirei. Fiquei em silêncio por uns segundos. E então respondi. Porque durante muito tempo, Júlia, eu achava que estava certo. E talvez eu estivesse em algumas coisas. Mas acertei tanto com a cidade e errei tanto aqui dentro que às vezes me confundo também. Ela me olhou como quem escuta com o coração. Acho que o senhor devia conversar com ele. Filha, a conversa só serve quando os dois querem ouvir. E eu não sei se ele quer. Mas se quiser, a porta está aberta. Ela sorriu. A porta, vô. Mas e a chave? Ri com os olhos úmidos. Porque ela tinha razão. Troquei as fechaduras. Literal e emocionalmente. Talvez agora fosse a hora de abrir outra chave. A do perdão. Na sexta, acordei mais cedo do que o normal. Fiz café, arrumei a mesa, coloquei 3 pratos. Sabia que era otimismo demais, mas quis fazer. Por mim. Por eles. Júlia me mandou uma mensagem às 9 horas. Tô tentando convencer ele. Às 10 horas ouvi o portão. Não era Júlia. Era Bruno. Sozinho. Camisa simples, rosto abatido, barba por fazer. Entrou devagar. Posso? Assenti. Tem café? Tem. Sentei à mesa e servi. Ele pegou a xícara com as 2 mãos. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Depois ele soltou. Acho que demorei demais, né? Demorou o tempo que precisava. O senhor foi duro comigo. Sempre foi. Fui. Porque achei que era o certo.
E porque o mundo lá fora era ainda mais duro. Queria te preparar. Ele olhou para o fundo da xícara. Mas doeu. Em mim também. Silêncio. Mas não era um silêncio de mágoa. Era de alívio. Não sei se dá para voltar. Talvez não, mas dá para seguir. Ele assentiu com os olhos marejados. A Júlia me mostrou o desenho. E o Enzo. Disse que jogou dominó com o senhor. Sorri. Ele me deixou ganhar. Bruno riu. Pela primeira vez em anos, ouvi aquele som que tanto me fez falta. E então, como quem rasga uma carta antiga, ele disse: se quiser, a gente podia tentar, aos poucos. Só convivência. Sim. Posso trazer eles domingo para almoçar? A chave tá com você agora, Bruno. Ele levantou, me abraçou. Foi um abraço curto, meio desajeitado. Mas foi o nosso recomeço. Não por cima dos erros, mas apesar deles. Naquele dia, sentei no jardim depois que ele foi embora. Olhei o céu de novo. E dessa vez, não pedi nada. Só agradeci. A vida, quando quer surpreender a gente, não manda aviso, só entrega. No domingo, acordei antes do sol nascer. Já era costume meu, mas naquele dia havia algo diferente no ar. Talvez fosse o cheiro da esperança misturado com café fresco. Preparei a casa como se estivesse recebendo um hóspede de honra, e de certa forma, estava. Abri todas as janelas, coloquei a toalha bonita na mesa, aquelas que só usamos em datas especiais, e escolhi fazer o velho frango com quiabo que a mãe dele adorava. Lavei tudo com cuidado, cortei os ingredientes um a um, ouvindo uma rádio antiga no fundo. Não era só um almoço. Era um gesto, uma tentativa de dizer: estou aqui, ainda sou capaz de cuidar. Por volta das 11, ouvi o som do carro, coração acelerado. Bruno desceu primeiro com passos contidos. Depois veio Júlia, que correu até mim com aquele abraço apertado de sempre. Enzo estava mais tímido, segurando um presente embrulhado num saco de papel pardo. Quando me entregou, sorriu com vergonha. Era um porta-retrato de madeira feito na escola, com uma foto nossa jogando dominó. Aquilo me pegou de jeito. Não chorei, mas senti uma onda de emoção subir como poucas vezes na vida. Aquele presente era mais do que uma lembrança. Era um sinal de pertencimento. De que mesmo com os buracos no passado, ainda havia ponte. Sentamos à mesa todos juntos pela primeira vez em anos. Bruno ainda falava pouco, mas já não havia a tensão no ar de antes. Era como se, pela primeira vez, estivéssemos apenas convivendo sem cobranças. Durante o almoço, Júlia contou que estava pensando em fazer jornalismo, e Enzo disse que queria aprender violão. Eu apenas ouvi, deixando que falassem, me permitindo admirar aquelas vidas que, por tanto tempo, estiveram perto e distantes ao mesmo tempo. No meio da conversa, Bruno comentou que se lembrava vagamente daquele prato, e que sua mãe fazia parecido. Eu ri e disse que, na verdade, ela fazia melhor, mas deixava que eu assumisse os créditos. Todos riram. Era uma risada pequena, mas sincera, e por um instante, fomos uma família outra vez. Depois do almoço, Bruno me ajudou a lavar a louça. Ele mesmo se ofereceu. Ficamos lado a lado na pia, como dois homens comuns, sem cargo, sem títulos, apenas pai e filho. Em determinado momento ele disse: "O senhor mudou." Eu respondi: "A dor muda a gente, mas a gente também escolhe no que quer se transformar." Ele ficou em silêncio, mas ali eu senti que ele entendeu, e que mesmo que ainda houvesse feridas abertas, havia também vontade de seguir. Quando foram embora, pedi que levassem algumas sobras como faziam antigamente. Júlia saiu abraçada comigo, Enzo deu tchau com a mão. Bruno, antes de entrar no carro, olhou para mim por alguns segundos e disse, firme, sem olhar para o chão: "Obrigado pelo almoço e por não ter desistido." Eu apenas assenti, porque minha voz não saía. Quando o carro virou a esquina, entrei, fechei a porta e deixei que a emoção escorresse devagar pelo rosto. Em silêncio, mas um silêncio leve, de alívio. Naquela noite sentei no jardim como de costume. Não havia lua, mas o céu estava limpo. O vento soprava calmo. Pensei em tudo o que aconteceu nas últimas semanas, na frase cruel que ouvi na cozinha, na dor que me engoliu no silêncio dos dias seguintes,
na raiva que me fez trocar as fechaduras, na carta da Neide, no bilhete do Enzo, na visita da Júlia, no convite da cidade, na foto com um desculpa escrito atrás, em cada passo dessa estrada torta que me trouxe de volta até eles. E percebi que a vida, apesar de tudo, ainda sabe costurar pontas soltas, ainda sabe conduzir reencontros. O telefone tocou, era Maneco. Queria saber como foi o almoço. Contei em poucas palavras. Ele riu, disse que já sabia que ia acabar assim. Eu retruquei dizendo que nada está acabado. Está apenas começando, do jeito certo dessa vez. Do jeito que dói e ensina ao mesmo tempo. Ele me chamou para pescar no próximo fim de semana. Disse que faz tempo que a gente não se senta em silêncio perto de um rio. Aceitei. Porque aprendi que os silêncios bons também curam. Guardei o porta-retrato no escritório, ao lado da carta da Neide. E naquele instante, tive certeza. Mesmo que o tempo leve algumas coisas embora, ele também traz outras de volta. Às vezes com atraso, mas com verdade. Os dias que seguiram o almoço foram silenciosamente bonitos. Não aconteceu nenhuma grande cena, nenhum discurso emocionado, nenhuma reconciliação de novela. Mas havia algo diferente no ar. Bruno não voltou a morar comigo, e nem era isso que eu esperava. Mas passou a me ligar com frequência. Coisa simples. Perguntava se eu precisava de algo da feira, se queria companhia para uma ida ao centro, ou simplesmente dizia: "Bom dia, pai." E isso, vindo de quem um dia me disse que me odiava, era um presente que eu não esperava mais ganhar. Júlia aparecia com mais frequência, às vezes com cadernos da escola, outras vezes com os olhos cheios de dúvidas sobre a vida. Era comigo que ela queria conversar agora. E Enzo? Bem, o Enzo virou meu parceiro oficial de dominó. Toda quarta à tarde, ele batia ponto aqui com a mochila nas costas e o riso fácil. Tinha vezes que ele nem falava nada. Só chegava, abria a caixinha do jogo e a gente se entendia no silêncio. Porque é assim com quem gosta da gente de verdade. Não precisa muito. Só presença. Um dia, Bruno me pediu uma coisa que me pegou de surpresa. Disse que queria mostrar o centro da cidade para os filhos e queria que eu fosse junto. Quero que eles vejam onde o senhor trabalhou, onde fez história. Aquilo mexeu comigo. Porque por muito tempo, senti que ele queria me apagar da própria história. E agora, era ele quem me colocava de volta nela. Caminhamos os quatro pelas ruas que eu conhecia de olhos fechados. Mostrei o antigo prédio da prefeitura, a escola que ajudei a reformar, a praça onde organizei as primeiras festas juninas do município. Enzo correu pelas fontes. Júlia tirou fotos. Bruno olhava tudo em silêncio, mas seus olhos estavam diferentes. Não havia mais aquele filtro de mágoa. Havia um homem tentando ver o pai com outros olhos. E eu, do meu jeito, estava aprendendo a ser visto de novo. Na volta, paramos numa padaria. Pedi café e pão de queijo para todos. Sentados ali como uma família comum, senti algo que não sentia fazia tempo. Paz. Não era felicidade plena, nem euforia. Era só uma calmaria boa, como quem sabe que está exatamente onde devia estar. Bruno comentou que estava pensando em mudar de casa, talvez vir para um bairro mais perto de mim. Júlia disse que, se isso acontecesse, viria almoçar comigo toda semana. E Enzo perguntou se eu aceitaria ensinar ele a mexer nas ferramentas da oficina. Respondi que sim, claro, e que ainda sabia lixar madeira como ninguém. Rimos todos juntos. Era um começo, um novo começo, com outras regras, com mais escuta. Um começo feito de cacos colados, mas firme. Num sábado de manhã, enquanto varria a calçada, encontrei uma vizinha antiga, Dona Lourdes. Ela ficou me olhando de longe. Depois se aproximou devagar. Seu Honório, que bom ver o senhor bem. Ouço risadas de criança aqui de novo. Sorri. Ela continuou. Eu achei que o senhor tinha desistido. Olhei nos olhos dela e respondi. Eu também achei, mas a vida me puxou de volta. Ela assentiu, apertou minha mão com força e foi embora. Fiquei olhando ela se afastar com passos curtos e pensei, quantos de nós já não desistimos em silêncio? E quantas vezes a vida nos oferece uma segunda chance que a gente nem percebe?
Naquela mesma tarde, recebi uma ligação inesperada do atual prefeito. Ele me convidou para uma reunião com jovens líderes da cidade. Disse que queria que eu falasse sobre o que aprendi ao longo dos anos. Hesitei. Já não me sentia mais parte desse cenário. Mas aceitei. Não por vaidade, mas porque percebi que talvez minha história ainda tivesse utilidade para alguém. Preparei algumas palavras, cheguei cedo no auditório, sentei entre jovens de 20 e poucos anos que pareciam querer mudar o mundo. Quando me chamaram ao palco, comecei contando exatamente o que doía. Fui prefeito por 2 mandatos, fiz obras, inaugurei escolas, enfrentei crises, mas meu maior erro foi achar que administrar uma cidade era mais importante do que administrar minha casa. Hoje, se eu posso deixar um conselho, é esse: conquistem o mundo se quiserem, mas não esqueçam de olhar nos olhos dos seus filhos. Aplausos vieram, mas o que me marcou foi ver, ao fundo, Bruno me filmando com o celular. E depois, Júlia chorando em silêncio. Ao final do evento, os 2 me abraçaram como quem compreende. E foi a primeira vez que senti que eles não apenas me ouviam, mas me entendiam. Voltamos para casa andando, sem pressa, com o sol se pondo e a cidade respirando devagar. Quando chegamos, Enzo estava no portão com o jogo de dominó na mão e, sem dizer uma palavra, estendeu a caixinha para mim. Era como se dissesse: "Tá tudo certo agora." Os dias foram passando e, sem que eu percebesse, minha casa voltou a ser viva. Era uma alegria discreta, feita de vozes no corredor, xícaras fora do lugar, chinelos esquecidos na varanda e desenhos colados na porta da geladeira. Coisas simples que por tanto tempo me fizeram falta, mesmo que eu fingisse o contrário. Enzo me ajudava com a oficina. Aprendeu a usar a lixa com cuidado, como se o pedaço de madeira tivesse sentimentos. Júlia agora vinha aos sábados com o caderno de redação e lia em voz alta tudo o que escrevia. Histórias bonitas, quase sempre sobre pessoas mais velhas e o que elas têm a ensinar. Eu escutava com atenção, e quando ela terminava dizia apenas: "Você tem algo que muita gente grande perdeu: sensibilidade." Ela sorria, anotava e me dizia: "Você também tem, vô. Só tinha enterrado por um tempo." Bruno ainda era o mais calado dos 3, mas sua presença constante dizia mais que qualquer palavra. Às vezes aparecia com um pão fresco, outras vezes trazia o carro para eu dar uma olhada. Sentava comigo no fim da tarde, conversava sobre política, trabalho e até ria das minhas piadas antigas. Mas o mais bonito era o jeito que ele olhava para os filhos. Tinha ali um cuidado que me lembrava do que eu não fui. Não me culpava mais, mas reconhecia. Talvez por isso mesmo, tudo parecia fazer sentido agora. Como se eu estivesse vendo, nos gestos dele, o reflexo do que plantei com dureza, mas que, de alguma forma, ainda floresceu. Numa manhã de terça-feira, acordei com uma leve tontura. Nada grave, pensei. Levantei devagar, tomei um copo d'água, fui até a varanda como sempre. Mas ao me abaixar para regar as plantas, tudo girou de novo. Sentei no chão por alguns minutos. Meu coração batia firme, mas senti o corpo avisando. Liguei para o maneco, pedi para ele me levar ao posto. Lá, me atenderam rápido. Pressão alta. Nada alarmante, segundo o médico, mas com um aviso firme. O senhor precisa desacelerar. Cuidar de si do mesmo jeito que cuidou da cidade, entende? Balancei a cabeça. Entendi. Mas era difícil desacelerar quando, justamente agora, a vida parecia estar voltando para o lugar. Saí de lá com uma receita, uma dieta leve e uma lista de recomendações que, no fundo, eu já conhecia. Chegando em casa, não falei nada para ninguém. Não queria preocupação. Mas à noite, Bruno apareceu de surpresa. Trazia uma sacola com frutas e uma caixa de chás. Júlia veio logo atrás com um pacote de biscoitos integrais e Enzo com uma garrafinha d'água dizendo que eu precisava tomar 2 litros por dia. Ri como há muito tempo não ria, e ali, sentado no sofá com eles ao meu redor, pensei: talvez cuidar e ser cuidado sejam mesmo as 2 metades da dignidade. Nos dias seguintes, começaram a surgir mudanças pequenas. Júlia fez um cartaz com os horários dos remédios e colou na porta da geladeira. Bruno começou a cozinhar para mim algumas vezes por semana. Enzo me acompanhava nas caminhadas curtas pela rua de baixo.
Era tudo leve, silencioso, mas cheio de significado. E pela primeira vez, me senti permitido a descansar. Não como quem desiste da vida, mas como quem finalmente confia em quem vem depois. Um domingo à tarde, sentei no jardim com o velho caderno onde, tempos atrás, escrevi minha primeira frase. A culpa foi minha? Hoje, resolvi voltar a ele. E escrevi outra frase. A paz também pode ser construída com os restos do que sobrou. E ali percebi que eu não precisava mais buscar uma grande reconciliação, uma redenção pública, um acerto formal. O que eu tinha agora era mais que suficiente. Era presença, era afeto de verdade, era a escolha deles por mim, não pelo dinheiro, não pelo passado, mas pelo agora. Mais tarde, Bruno me chamou para ir até a casa nova que ele estava reformando. Fiquei surpreso. Era uma casa simples, mas cheia de luz. Me mostrou o quintal, a cozinha e disse: aqui vai ter um quarto só para o senhor, caso um dia queira dormir por lá. Fiquei em silêncio. E depois de um tempo respondi: prefiro continuar na minha casa, mas saber que tenho um lugar lá me deixa mais leve. Obrigado. Ele sorriu. E com um leve aperto no meu ombro disse: nunca mais vai faltar lugar, pai. Voltamos para casa no fim da tarde. O céu estava rosado, e o caminho de volta parecia mais curto do que antes. Quando chegamos, Enzo já esperava com o dominó em cima da mesa. Júlia cortava frutas na cozinha e Bruno acendia a luz da varanda. E eu, ali no meio, não era mais o ex-prefeito. Não era o pai falho. Era apenas o vô. O homem que, depois de tanto perder, aprendeu a ganhar o que realmente importa. Hoje, olhando ao redor da minha casa, vejo que nada aqui é mais como antes. E isso, pela primeira vez em muitos anos, é algo bom. O sofá continua o mesmo. A mesa da cozinha segue com sua madeira marcada, os quadros na parede não mudaram. Mas a energia, o que se sente ao entrar, isso sim mudou. Agora tem cheiro de café com conversa, barulho de risada de neto, prato sujo na pia depois de um almoço em família. Coisas que antes me irritariam, hoje me fazem bem. Porque me lembram que existe vida aqui. Vida de verdade. Vida vivida com afeto. A fotografia com o desculpa escrito atrás agora mora dentro de um porta-retrato novo, ao lado da cadeira onde gosto de sentar para ler. Não guardei escondido, não deixei enterrado em gaveta. É uma lembrança visível, porque eu escolhi não apagar o que doeu. Escolhi transformar. E transformar é a palavra certa. Não se trata de esquecer o que ouvi naquela cozinha, aquele só te suporto por causa do dinheiro. Não vai sumir. Ele existiu, doeu, quebrou algo, mas também deu início a tudo que veio depois. A mudança, a reconexão, ao milagre da convivência que a gente acha que perdeu para sempre. Outro dia, Bruno me perguntou se eu me arrependia de ter sido tão duro, e eu pensei por alguns segundos antes de responder. Disse: me arrependo de ter confundido dureza com amor. Achei que proteger era o mesmo que controlar, e que exigir era o mesmo que cuidar. Ele ficou em silêncio, mas entendeu, porque de certa forma ele também se confundiu. Achou que magoar era o único jeito de reagir à mágoa antiga. E hoje, nós dois estamos nos descobrindo melhores. Não perfeitos, não iguais, mas mais próximos do que já fomos em décadas. A cidade continua me cumprimentando na rua. Agora menos por respeito ao cargo e mais por carinho mesmo. As pessoas lembram do homem que fui como prefeito, mas também conhecem o homem que me tornei como avô. Às vezes param para conversar, pedem conselhos, falam da política de hoje, e eu sorrio, escuto, falo pouco, porque aprendi que a maior sabedoria vem do silêncio que observa, não do discurso que tenta vencer. O poder que um dia tive ficou no passado, mas o respeito que construí, esse ficou. Recentemente me convidaram para gravar um vídeo contando parte da minha história. Sentado ali, na frente de uma câmera, com os fios de cabelo bem penteados, a camisa limpa e o olhar já marcado pelo tempo, me perguntaram: se pudesse deixar uma mensagem final, o que o senhor diria? Eu respirei fundo, segurei firme nas mãos, olhei para frente e falei: não espere ser amado como quer. Ame como pode.
mas jamais aceite viver onde o amor não mora mais. A dignidade começa quando a gente para de implorar pelo que deveria ser dado de graça: afeto. Porque veja bem, ninguém está imune ao abandono. Nem o pai mais presente, nem o homem mais respeitado, nem o avô mais amoroso. Mas também ninguém está condenado ao esquecimento. A gente pode sim recomeçar, pode perdoar, pode abrir a porta outra vez, desde que seja por escolha, não por carência. Desde que seja porque faz sentido, não por costume. Meu maior legado não vai ser o que deixei para a cidade. Vai ser o que deixei dentro do coração dos meus netos. E se algum dia eles se lembrarem de mim como o vô que jogava dominó e escutava de verdade, então já valeu a pena tudo o que eu passei. E se você, que me ouviu até aqui, também tem um silêncio dentro de casa, um abandono que te machuca, ou uma mágoa que parece não ter cura, respira. Cuida de você. Não desista de estar vivo, mesmo quando te tratam como se já tivesse morrido por dentro. Às vezes, tudo que a vida está esperando é que você diga: agora, basta. E troque a fechadura. Não por raiva, mas por amor próprio. Comenta aí se isso já aconteceu contigo, ou com alguém da sua família. Alguém precisa ouvir essa história. E se essa história tocou o seu coração, compartilha com alguém. Se inscreve no canal. Amanhã tem outra história que pode ser a sua.